Ok, pessoal, prosseguindo a aula 2, na parte anterior falamos sobre a força elétrica e a lei de Coulomb. Agora traremos o campo elétrico, certo? Preparados para começar? Vamos nessa! Bom, o campo elétrico. Pessoal, o estudo do campo gravitacional foi o primeiro passo para o entendimento do conceito de campo. A descrição de campo surgiu da necessidade de se explicar a ação à distância. Bem, essa ideia foi proposta por Michael Faraday na primeira metade do século XIX. Tudo bem? Bom, como é possível ocorrer atrações ou repulsões entre dois corpos eletricamente carregados? É o primeiro questionamento que eu faço. Como é possível um ímã atrair um pequeno pedaço de ferro? Todo mundo já fez essa brincadeira, moeda, ímã. Como o corpo sente essa atração que ocorre à distância? Bem, galera, a resposta para essas questões está diretamente ligada à descrição ao conceito de campo. Então, o que é um campo? Bom, pessoal, todos vocês já devem ter brincado em um campo de futebol. Uma analogia para indicar que um campo é uma região do espaço, não é verdade? Só que no caso do futebol, é uma região destinada ao futebol. E um campo elétrico? Bom, é uma região do espaço onde ocorrem interações de natureza elétrica. Bom, para ser mais preciso, podemos dizer que o campo elétrico pode ser descrito como uma região do espaço que foi alterada pela presença de uma carga elétrica. Entendam, qualquer outra carga elétrica, qualquer outra partícula de natureza elétrica, ou seja, carregada eletricamente, que se aproximar dessa região do espaço, vai perceber que ali já existe outra carga gerando essa alteração do espaço. Tudo bem? Isso justifica a ação à distância. Bom, nós podemos fazer uma análise similar, uma descrição similar ao campo gravitacional e magnético. Só que para o campo gravitacional, nós temos a região do espaço alterada pela massa. E para o campo magnético, a região do espaço alterada por um dipolo magnético. Tranquilo? Então, descreveremos de maneira simples o campo elétrico como uma região do espaço que foi alterada por uma carga elétrica. Tá? Bem, para nós entendermos a interação elétrica, é bom fazer uma revisão da interação gravitacional. Até porque, como nós falamos na aula sobre força elétrica e lei de Coulomb, existe similaridade entre o efeito gravitacional, entre a ação da força gravitacional, entre a ação do campo gravitacional e a ação do campo elétrico e a ação da força elétrica, cada um em sua natureza, é claro. Bem, vamos lá. Vamos ver aqui o desenho que eu trago. Nós temos o planeta Terra de massa Mzão, M maiúsculo, e afastado dele eu tenho um corpinho de massa Mzinho, M minúsculo. Bem, essa massinha eu vou considerá-la como uma massa de prova. Como assim massa de prova ou massa teste? É uma massa que vai experimentar o efeito do campo gravitacional terrestre. Tudo bem? Essa massinha tem um efeito gravitacional, sim, mas como ela é tão pequenininha comparada à massa M, fica mais fácil eu pensar apenas nela experimentando esse campo gravitacional, tá certo? Bem, a Terra vai alterar a região do espaço ao seu redor. E essa massinha M vai perceber essa alteração. E como é que ela vai perceber essa ação? Pela interação de natureza gravitacional, ou seja, uma força gravitacional vai agir sobre Mzinho, puxando Mzinho para Mzão. Entenderam? Ou seja, Mzinho será puxado para a Terra em razão da força gravitacional que surge pela presença do campo gravitacional terrestre. Bom, a intensidade do vetor campo gravitacional ele pode ser dada como a divisão do vetor peso sobre a massa. Pessoal, essa é a equação peso é massa vezes gravidade. Eu só isolei o módulo do vetor peso. No caso aqui, a representação é vetorial. Também sabemos que o vetor força gravitacional em módulo ele pode ser dado como G, produto das massas, dividido pela distância que as separa ao quadrado. Por consequência, nós podemos dizer que o módulo do peso e o módulo da força gravitacional são iguais. Olha só, na referência de Mzinho, o efeito gravitacional é sentido como o peso, correto?
Então, nós podemos descrever o módulo de G, ou seja, o módulo do campo gravitacional terrestre, como G, que é a constante gravitacional, vezes a massa da Terra sobre a distância que a separa do ponto onde eu coloquei a massazinha M. Tranquilo? Pessoal, observem aqui, ó. Essa massa M me mostra que o campo gravitacional terrestre é gerado exclusivamente por ela. Tá? Tá vendo aqui? Ó? Não aparece Mzinho, ele é cancelado. Ou seja, quem é que gera o campo gravitacional da Terra? A Terra, a massa da Terra. Bacana? Bem, seguindo agora o nosso estudo, vamos tentar trazer uma descrição para o campo elétrico. Nós revisamos o campo gravitacional, isso vai nos ajudar a compreender aqui agora a pegada dentro da eletrostática, tá certo? Vamos ao seguinte raciocínio. Supondo que uma partícula de carga Q, que chamaremos agora aqui de carga de prova, carga elétrica de prova, ou seja, essa carga está aqui apenas para perceber e sentir a presença do campo gravitacional, do campo elétrico, perdão, gerada por uma outra carga que já estava na região do espaço. Tudo bem? Então vamos supor que eu coloque essa carguinha de prova em um ponto P de uma região do espaço. Se nessa região do espaço já existe um campo elétrico gerado por outra carga elétrica, essa partículazinha Q, pequenininho, Q minúsculo, vai perceber esse campo pela ação da força elétrica. Olha aí, mais Qzão era a carga que já existia na região do espaço e produziu o campo elétrico horizontal da esquerda para a direita, aqui ó, em vermelho, tranquilo? Aí eu escolho um ponto desse campo elétrico, poderia ser qualquer ponto do espaço ao redor de Qzão, de Q maiúsculo. Por quê? Porque esse campo ele é tridimensional, mas eu estou fazendo a representação apenas unidimensional, tá certo? Para simplificar. Se eu coloco essa carguinha Q nesse ponto, ela vai estar sujeita à ação da força elétrica. É a ação à distância. E como nós descrevemos a intensidade desse vetor campo elétrico? Similar ao que fizemos para o campo gravitacional. É a força dividido pela carga de prova. Lá nós fizemos o quê? A força-peso dividido pela massa. Aqui eu faço o quê? A força elétrica dividida pelo módulo da carga elétrica. Em módulo, pessoal, o campo elétrico é igual a Fe sobre o módulo de Q. Bacana? A análise foi similar ao que nós fizemos antes para a gravidade. Só que aqui agora eu estou trazendo a interação elétrica. Bom, uma atençãozinha que eu quero que vocês tenham é sempre unidade de medida. Pessoal, minha alma geme quando vocês erram unidade de medida. Então, por favor, o campo elétrico no sistema internacional tem como unidade de medida Newton por Coulomb. Teremos também uma outra unidade que vamos falar quando entrarmos em potencial. Mas no momento eu quero que vocês guardem isso. No sistema internacional, a unidade de medida do vetor campo elétrico, a unidade de medida do campo elétrico dessa grandeza é Newton por Coulomb. Tranquilo? Outra observação. Galerinha, sempre que a carga de prova for positiva, o vetor força elétrica terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Sempre que a carga de prova for negativa, o vetor força elétrica terá a mesma direção e sentido oposto ao vetor campo elétrico. Certo? Bom, agora vamos tentar descrever, similarmente ao que fizemos na gravidade, o campo elétrico, mas o campo elétrico gerado por aquela carga mais Q grandona lá. Tranquilo? Dê uma olhada nessa figura. Lá nós tínhamos apenas uma dimensão para mais Q. Aqui eu estou trazendo duas dimensões, mas como eu disse, são três dimensões. O campo elétrico gerado, pessoal, por uma carga pontiforme positiva é um campo elétrico de afastamento. Ele diverge do ponto onde se encontra essa carga positiva mais Q. Agora, o campo elétrico, tá, gerado por uma carga elétrica negativa é um campo elétrico de aproximação. Ele converge para o ponto. Carga positiva diverge desse ponto. Carga negativa converge para esse ponto. Professor, mas esses símbolos, essa simbologia de campo, pessoal, o campo elétrico, ele é uma ideia. E nós utilizamos a representação gráfica para trazer uma certa existência concreta para essa ideia, tranquilo? Essa proposta de campo foi trazida por Faraday, e ele é o pai das linhas de campo, tá certo? Então aqui eu estou trazendo para vocês a representação gráfica do que seria o campo elétrico de afastamento, gerado por uma carga positiva,
e o campo elétrico de aproximação, gerado por uma carga elétrica negativa. Ah, professor, eu duvido que é assim na realidade. Bom, a figura que eu trago aqui para vocês foi o campo elétrico obtido por um condutor elétrico carregado que foi colocado em uma cuba, tá? Com uma quantidade, com um líquido, com um fluido, pode ser óleo, água, enfim, e se colocam partículas que são atraídas eletrostaticamente. Observem a orientação dessas partículas quando eu coloco o eletrodo carregado. Perceberam? Ele forma linhazinhas. Ou seja, o campo elétrico existe. A representação que nós trazemos aqui é uma maneira de desenhar aquilo que é visto, por exemplo, experimentalmente. Tá certo? Bom, nós sabemos que a força elétrica, segundo a lei de Coulomb, é módulo do produto, o produto do módulo das cargas vezes a constante de proporcionalidade, que é a constante eletrostática do meio, dividido pela distância ao quadrado. Sabemos também que o campo elétrico é força elétrica sobre o módulo da carga. Vetor campo elétrico é um vetor força elétrica dividido pelo módulo da carga. Em módulo, eu posso descrever a força elétrica como módulo de Q vezes E. Por consequência, igualando as duas equações, porque as duas anteriormente me dão uma força elétrica, eu encontro o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Galerinha, olha que coisa importante aqui. Nós caracterizamos o vetor campo elétrico, porque antes eu dei para vocês a orientação das linhas de campo, né? A orientação do vetor campo elétrico, e aqui eu trago para vocês o módulo do vetor campo elétrico. Atenção! Como o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa a carga geradora de campo do ponto que eu estudo a intensidade desse campo, eu tenho como representação gráfica uma hipérbole, tá certo? Então a hipérbole representa um comportamento do campo elétrico. Outra observação importante. Se existirem N cargas elétricas pontiformes espalhadas no espaço e eu tenho um ponto P comum a todas elas, ou seja, esse ponto P estará inserido no campo elétrico gerado por todas elas. Então vai haver ali um campo resultante nesse ponto P. Pessoal, a resultante vai ser uma soma vetorial, ou seja, o campo elétrico resultante será a soma de cada vetor campo elétrico em que esse ponto está inserido. Tudo bem? Muito cuidado aqui, porque quando eu falo soma vetorial, eu falo de uma soma que leva em consideração a direção e o sentido, tá certo? Não é simplesmente somar 1 mais 1 igual a 2. Você deve levar em consideração a direção e sentido de cada vetor. Bacana? Ok, pessoal? Prosseguindo então. Linhas de força do campo elétrico. Pessoal, linhas de força do campo elétrico ou linhas de campo elétrico acabam sendo sinônimos, tá certo? Foram propostas por Faraday e elas trazem a existência concreta dessa ideia abstrata, que é o campo elétrico, tá certo? São linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto e são orientadas no sentido desses vetores. Dê uma olhada aqui. Eu tenho o sentido da linha de força, que é essa linha, por favor, acompanhando o mouse, que é essa linha de força que eu estou traçando aqui, ó, tranquilo? Em cada ponto, eu tenho o vetor campo elétrico no ponto. Observem que essa linha de força é justamente a união desses pontos. Ela tem a mesma orientação e sentido dos vetores campo elétrico que agem em cada um desses pontos. Então, o que é a linha de força do campo elétrico? São linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto e tem a mesma orientação dos vetores campo elétrico. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de linhas de força. Olha que bonitinho. Eu tenho aqui as linhas de força do campo elétrico entre duas cargas positivas. Eu tenho aqui também as linhas de campo elétrico, as linhas de força do campo elétrico entre cargas negativas. E eu tenho aqui uma representação das linhas de força do campo elétrico de uma carga positiva e de uma negativa. Eu vou trazer agora uma imagem. Essas imagens, pessoal, eu tirei do livro texto de vocês, tá? Essa imagem aqui, ela mostra para mim a ação de dois eletrodos carregados e eles estão o quê? Inseridos num fluido, em uma cuba com fluido. As partículas
eletrizadas que estão suspensas nesse fluido vão se orientar de acordo com essas linhas de força. Olha o desenho formado ali. Não é similar? Bacana, né? Bem, pessoal, estamos quase encerrando essa aula e vamos falar aqui agora do campo elétrico uniforme, tá certo? Bem, um campo elétrico uniforme é um campo elétrico em uma região do espaço onde todos os vetores campo elétrico têm a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Na representação, tá, as linhas de força do campo elétrico serão linhas paralelas e igualmente espaçadas, tá certo? Na representação. Esse é o exemplo que eu tenho aqui. A linha de campo elétrico ela inicia na carga positiva, na parte positiva da placa, e ela encerra na parte negativa. Tudo bem? Olha só uma outra imagem que foi obtida também na Cuba. Não são similares, pessoal? Interessante, né? Então vamos lá, guardem aí, um campo elétrico uniforme é um campo elétrico, uma região do espaço onde o vetor campo elétrico em todos os pontos no interior dessa região tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, tá certo? Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês nessa aula. Para a gente finalizar aqui, eu trago um comparativo, tá, entre a força gravitacional, entre o campo gravitacional e o campo elétrico. Tá? Os dois atuam à distância. Olha a similaridade da interação à distância entre as forças. No caso, força gravitacional para campo gravitacional e força elétrica para campo elétrico. Olha o vetor campo elétrico e olha o vetor campo gravitacional. Campo gravitacional à esquerda, campo elétrico à direita. E o módulo de cada um deles. Existem similaridades, não é? Fantástico. Essa é a beleza da física. Tudo bem? Bem, pessoal, eu agradeço a presença de vocês hoje. Foi muito produtivo, tá? Estudem bastante. Estarei disponibilizando, tá, uma solução de algumas questões em breve. Tranquilo? Um beijão para todos. Fiquem com Deus e bons estudos.